nesse vídeo aqui eu vou falar então um pouquinho do livro que eu acabei de terminar de ler, que é o Na Barreira do Inferno, da Sylvia Sintra Franco, da coleção Vagalume, que é aquela coleção lá de 1995. E aí eu descobri esse livro ano passado, que o título é Na Barreira do Inferno. E Barreira do Inferno é o centro de lançamento Barreira do Inferno, que fica lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. E Natal é conhecido como a capital espacial do Brasil. Cara, olha que coisa louca imaginar que o Brasil tem um projeto aeroespacial. Isso é bem interessante. Então, você tem essa base, esse centro de lançamento que fica no Rio Grande do Norte, e você tem um projeto de construção de foguetes, de construção de satélites, e o livro ele vai trazer essas coisas. Então, quando eu descobri esse livro no ano passado, eu falei, puxa, que legal. Dentro da coleção Vagalume, com aquele monte de livros, uns 60 livros que tem a coleção Vagalume, você tem livros de romance, aventura, ação, suspense, terror, e esse daí é um livro que a princípio aparenta ser de ficção científica, e tratando de uma questão nacional, de um projeto nacional, de um tema nacional, que é a questão aeroespacial. E eu estava até relutante em ler o livro, porque a coleção Vagalume é uma coleção infanto-juvenil. Então eu fiquei meio assim de ler, porque eu pensei que ia ser uma perda de tempo e tal. O livro tem 90 páginas, e assim, eu aconselho, trabalhando do primeiro do ensino médio, eu faço esse trabalho de divulgação dos livros da coleção Vagalume, e agora principalmente desse daí, que é um livro que aborda um tema da nossa área, da área aeroespacial, da astronáutica, astronomia, e é um livro que está dentro da coleção Vagalume. Então nós, professores de física, vamos divulgar esse livro. E eu fiquei meio relutante de eu, em particular, estar lendo o livro, porque tem livros que a leitura é um pouco, para quem está acostumado a ler desde a adolescência. A gente está acostumado já estou com 30 e poucos anos, então já estou habituado a ler outras coisas, então às vezes acaba sendo até uma leitura meio estranha, ler literatura infanto-juvenil. E não foi o que aconteceu, cara. A Sylvia Sintra Franco, ela é formada em letras, especialista em latim, pela Universidade de São Paulo. A escrita, a narrativa é fantástica, assim. Tanto a parte da narrativa dessa história de ação, que é uma história de ação, mas também pela questão histórica e contextualizada da forma como a Sylvia Sintra Franco colocou ali. Então esse livro aí, eu aproximaria ele até daquele livrinho da Maria Carolina de Jesus, um livro lá de 1980, se eu não me engano, que ela escreveu um livro que é Quarto de Despejo. Ou seja, é um livro realista ali, que trata das mazelas do governo e do descaso e da exploração e coisa e tal.
O que a Silvia Sintra Franco faz nesse livro da Croação Vagalume, Na Barreira do Inferno, é contextualizar trazer elementos históricos, sociais, políticos e econômicos para dentro da narrativa. Embora seja um livro infanto-juvenil, um livro de ação, um caso de humor e tal, de humor não, de romance e tal, que acontece entre os personagens ali e tal, ela conseguiu fazer isso daí, fazer toda essa ter levantar esse estudo, ter essa contextualização, esse pé no chão, esse realismo da situação brasileira. Então ela apresenta de certa forma ali críticas sociais quando ela apresenta os personagens. Então é um livro muito, muito bom, que eu aconselho fortemente agora, depois de lê-lo, não só para os estudantes, mas principalmente para professores de ciências no geral e alunos de licenciatura em ciências, geografia também. É um livro bem legal. Então, falar um pouquinho do livro, ele faz essa aproximação entre os dois estados, né? O estado do Rio Grande do Norte e o estado de São Paulo, por conta do Rio Grande do Norte ter o centro de lançamento Barreira do Inferno, e aqui em São Paulo você ter o Centro Tecnológico Aeroespacial e o Instituto Tecnológico Aeroespacial, o ITA, em São José dos Campos. Então ele apresenta isso no texto. Além desse centro de lançamento no Rio Grande do Norte, você também tem um outro centro de lançamento, uma outra base de lançamento que fica no Maranhão, que fica no estado do Maranhão. Então você tem essas duas bases de lançamentos, e esse daí no Rio Grande do Norte, ele foi escolhido aí por conta ele é uma base de lançamento de foguetes, opera desde 1960. Então, em 1960, o país tinha um projeto acalentou um projeto aeroespacial, acalentou projetos de petróleo e um projeto de desenvolvimento da nação e coisa e tal. Então, tinha assim um projeto ali. De repente, depois teve esse golpe militar. Ele traz algumas reflexões desse livro também pelo seguinte: você agora imagina a preocupação, por exemplo, de um país como os Estados Unidos, que era até então a potência mundial de supremacia econômica, em tecnologia. Agora você tem uma grande ameaça com a China crescendo bastante também. Agora você imagina a preocupação dos Estados Unidos com uma nação, com o tamanho que tem o Brasil, o Estado brasileiro. E na década de 60, tendo um governo que começa a criar um projeto de educação, um projeto científico, tecnológico, aeroespacial, um projeto de energia de biomassa, energia eólica, energia solar e energia a álcool também, a produção do álcool, do biodiesel e assim por diante. Então imagina a preocupação dessa economia, dessa grande potência americana. E por um lado você tem essa preocupação desses caras, e de outro lado você tem uma nação com políticos corruptos e com uma elite dominante ali e com interesses bem particulares, né?
E aí você vê a relação de interesses e conflitos, que é justamente o que o livro vai apresentar de uma forma narrativa simples, mas que a Silvia apresenta assim, com um realismo, uma clareza assim, bem interessante. E então ele não é um livro bobinho não. Embora esteja na coleção Vagalume, claro que a coleção Vagalume tem muitos livros pé no chão, como O Açúcar Amargo, por exemplo, que eu nunca li, mas que também é uma crítica ali. E é isso. Então, continuando a discussão aqui sobre esse livro. Por que a base de lançamento vai ser no Rio Grande do Norte? Então, analisando aí, quem coordena isso daí é a Força Aérea Brasileira, dentro de um programa de uma agência espacial brasileira, que foi instituído, como eu falei agora há pouco, lá na década de 60. Hoje em dia, os governos atuais estão sucateando tudo, essas coisas aí, que é muito bom para as outras potências lá, porque a gente continua alienados, sem saber daquilo que a gente é capaz de fazer ou produzir. A gente continua trabalhando e ouvindo uns sertanejos e acreditando que o Brasil se resume a isso. Por que a base de lançamento fica no Rio Grande do Norte? Ela fica no Rio Grande do Norte. Eu estava lendo alguns artigos da Wikipédia, e aí ele fala que é por conta da proximidade ali com o Equador magnético. O Brasil, ele é um país que ele ultrapassa a linha do Equador ali. Então tem estados que estão exatamente em cima da linha do Equador, se eu não estiver enganado. E o Rio Grande do Norte está mais para o norte ali, mas está um pouquinho mais para leste aqui. Mas aí o Equador magnético pode ser que esteja mais para baixo, então por isso e tal. A Maranhão também é outra base de lançamento. A região ali, ela tem uma atmosfera quase bem estável, então para fazer lançamento de foguetes isso é bom. E a proximidade com o mar, que é onde vai cair os tanques de combustíveis e os foguetes e tal. Desde 1960, então que era um momento que os Estados Unidos tinham um programa aeroespacial também, a Rússia tinha um programa aeroespacial, e o Brasil também, e na época também fazia uma ciência de vanguarda, ciência aeroespacial de vanguarda, lançando seus foguetes também. Que foguetes são lançados? São foguetes para estudos meteorológicos. Então esses foguetes meteorológicos para análise da atmosfera, da baixa atmosfera, né? Também da ionosfera, que é a camada mais alta da atmosfera, quase deixando a atmosfera. E satélites e também foguetes para fins de estudo da camada de ozônio. E no texto da Silvia, a ideia se desenvolve em torno do lançamento de um foguete, que é o que vai transportar o satélite, que vai ser o AmazonSat, que é um satélite que viria a observar e proteger a Amazônia. Então ele faz ele protege a Amazônia e em tempo real vai dizer onde está tendo queimado, onde está tendo desmatamento. Então ele vai monitorar toda a floresta amazônica. Então esse seria o propósito do programa, de custos muito altos, e aí entra
E aí entram os interesses e os conflitos. Né? E é isso aí. O livro foi escrito em 1995, que é dessa época com o Coração Vagalume, mas ele prevê, a Silvia, ela espetacularmente, ela consegue prever um acontecimento que vai ocorrer em 2003, que é a explosão de um foguete VLS também, se não me engano, que são os foguetes grandes, os foguetes onde você consegue colocar lá dentro, enfiar lá dentro o seu satélite. Então são foguetes grandes, os VLS, né, os veículos lançadores de satélites. Então, em 2003, teve uma explosão na base de Alcântara. Vários cientistas, técnicos, engenheiros morreram nesse episódio, nessa tragédia. E no livro existe a iminência de um atentado para explodir o foguete, o VLS. No caso real aí, na base de Alcântara, em 2003, houve uma explosão do VLS, do foguete, lá em Maranhão, na outra base. Mas, nesse caso, foi uma explosão decorrente, segundo a Wikipédia, está no artigo da Wikipédia, segundo uma falha elétrica e ocorreu essa explosão. Antes disso, depois disso, sempre houve vários lançamentos dali, então isso não trouxe eu acredito que não trouxe uma inoperação dessa base de lançamento. Explodiu, não existe mais não. Explodiu, teve perdas e coisa e tal, perdas humanas, teve custos e tudo mais, mas foi uma entre várias outras tentativas que aconteceram e deram certo. Então a gente tem tudo isso. Os personagens do livro, o livro se desenrola com vários personagens. Então você tem 5 personagens que vão contar essa história aí, que vão contar essa história. Então você tem um grupo de alunos que se juntam num trabalho escolar, um simples trabalho escolar, e aí o tema que eles escolhem vai ser a questão desse lançamento desse satélite para mapeamento e monitoramento da floresta amazônica. Então você tem um grupo de estudantes, os outros personagens a questão da floresta amazônica, a questão das madeireiras, dos pecuaristas que desmatam a floresta amazônica. Então você tem interesses econômicos ali, e aí você tem representantes desses caras, você tem os deputados federais, e aí tem um deputado federal, o senador, aparece no texto também outros personagens, que é o Testa de Ferro, que é um Testa de Ferro, e também aparece um pistoleiro. Então o pistoleiro, ele vai matar alguém a mando de um Testa de Ferro, e o Testa de Ferro, ele é o cara que o senador ou deputado vai contratar para contratar esses pistoleiros e tal. Então existe um Testa de Ferro ali. E além dele você tem um ecologista e você tem um cientista aeroespacial e uma jornalista também. A Silvia Sintra, ela coloca no meio dessa história, ela apresenta algumas críticas sociais e críticas sociais, né? Então ela coloca já no começo da história, já coloca algumas coisas relacionadas a reuniões de sindicatos, reuniões de feministas,
reunião de ecologistas, então ela apresenta essas coisas também. E a história vai se desenrolar no sentido desses interesses em relação à floresta amazônica e principalmente ao lançamento de um satélite que monitore essa região. Em uma das partes do livro, em um dos capítulos, eles vão para uma sala com uma coletiva com o deputado federal, e o deputado ele é de oposição ao lançamento desse satélite. E ele fala que esse gasto, e os gastos são faraônicos, é muito dinheiro investido, e a prioridade é a saúde, a educação, a alimentação. Então ele faz todo um discurso, coisa que a gente já está acostumado, que a gente sabe que é uma demagogia. Então ele faz aquele belo discurso, um discurso que a gente está bem acostumado, para quem é do estado de São Paulo principalmente, faz aquele lindo discurso daquele jeito. E aí a jornalista vem e fala, não, mas isso daqui de repente não é interessante, porque vai ser bom para a floresta amazônica e coisa e tal. E aí um outro jornalista também já emenda uma outra pergunta, falando assim, cara, mas o senhor deputado, que é contra esse projeto, por que o senhor aprovou aquele projeto de construção da hidrelétrica? E aí a Silvia, com dados reais mesmo, apresenta a hidrelétrica. Por que o senhor aprovou aquela hidrelétrica que foi meio que mal construída, ela não supre as necessidades energéticas daquela região, e foi um gasto também muito grande de energia e trouxe impactos ambientais e coisa e tal. Então o senhor que tentou esse discurso, na prática o senhor atendeu aquela demanda que na verdade, e aí ela faz essa pergunta, então olha só o jogo político que a Silvia ela constrói. Então o deputado federal ele traz um discurso muito bonito, que é o que a população anseia, né? Mas em verdade as ações dele não condizem com o que ele prega. E aí de repente a construção daquela usina, na verdade ele esteja representando alguns interesses de alguns grupos, seja de construtoras, seja de empresários da região, industriais da região. Então você vê o jogo político aí. E por aí vai. E aí os políticos se reúnem e tal, esses caras políticos, assim, que a gente sabe que é meio que uma quadrilha e tal, uma facção criminosa, e eles tentam isso e falam assim, cara, se a gente não conseguir, um outro jeito da gente conseguir brecar esse projeto sem sujar as mãos, é a gente fazer o seguinte, a gente queima a imagem desse cara, coisa que a gente também está acostumado na política brasileira, cria uma imagem lá e tal, faz um negócio assim, e aí suja a imagem desse cara, e aí a opinião pública vai ficar contra o cara, e aí eles conseguem tirar o cara da jogada. E aí tudo isso e outras críticas sociais ela vai trazendo no livro, mas o livro é bem legal. Então a ideia desse vídeo era para falar, que eu acabei de terminar, terminei de ler ele agora há pouco, e é um livro muito bom, então fica a dica aí pra gente ler e começar a explorar mais, de repente nas aulas de física,
a questão aeroespacial que existe no Brasil. A gente está acostumado a só usar a camisa da NASA, da ESA e coisa e tal, mas que o Brasil também tem e pode ter coisas assim. Essas bases estão em funcionamento e é isso aí. Então leiam o livro, é muito bom.